Ai, minha cabeça. Que inferno. Então, a televisão tá praticamente nova. Tem até a caixa aqui. Mas se você vier daqui a pouco, você dá uma testada nela e já leva. Ela tá no seguro ainda. É mais porque a gente não assiste mesmo e tá precisando do dinheiro, né? É, agora todo o dinheiro tá valendo. Tá bom, só tocar o interfone. Até daqui a pouco. Tchau. Como é que você tá? Tá se sentindo melhor? Só muita dor de cabeça mesmo. Parece que eu tô de ressaca e fome. Ah, então tá normal já. Que horas são? André e o tio já foram embora? A luz já voltou? Calma, não é nem hora do almoço ainda. E depois que você tomar café, melhora a cabeça. A luz voltou ontem mesmo, você não lembra, né? Não sei. Lembro que a Fabiana ligou e a ligação tava uma merda, porque telefone não serve pra nada mesmo. Depois acabou a luz e acho que a gente foi dormir, não foi? Mais ou menos isso. Só faltou a parte em que a TV saiu do ar. O tio e latiu que tava, abre aspas, sentindo umas paradas pesadas na direção do corredor, fecha aspas. Você resolveu pagar de otário e ficou com a cara grudada na tela da TV. Depois levantou passando mal, vomitou a alma que você nem tem, me matou de preocupação e aí caiu no sono. Caralho, bicho. Se eu te falar que eu não lembro de nada disso, E você teve pesadelo a noite toda também. Aí meio que acordava, dormia de novo, sonhava de novo e acordava de novo com taquicardia para dormir de novo. Foi assim até de madrugada. que merda. Será que eu vou ficar doente? Eu não posso ficar doente, não. Eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou trabalhar doente? Eu não vou pro PA, não, porque eu prefiro trabalhar doente do que ficar na fila do PA. Olha, com febre você não tá, mas hoje você tá de folga, né? Nossa, mais um pouco eu ia parar na faculdade à toa. Vai com calma. Levanta, toma um café, começa o dia. Daqui a pouco a dor de cabeça passa. Eu vou ajeitar a sala, porque daqui a pouco alguém vai vir buscar essa televisão. Buscar a televisão? Porque eu vendi a televisão. E nem adianta argumentar, porque se não for pra vender, eu jogo esse troço da janela. Quem mandou querer conversar com o fantasma? Pior que eu lembrei de umas reportagens bem bizarras que passavam quando eu era criança. De uma galera que dizia que dava pra se comunicar com o mundo dos espíritos, além, pós-vida, sei lá, através do chuvisco da televisão. Eram aquelas TVs de tubo, né? O pessoal deixava chiando por horas e gravava. Depois pegavam as gravações e separavam os trechos em que dava pra ouvir umas mensagens ou ver uns vultos e tal. É, porque lá do inferno o pessoal deve ser torturado assim. Deve ser condenado a ficar assistindo gente viva fazendo merda. Ou assistindo gente viva assistindo seriado. Pior ainda, que quando a televisão saía do ar, eu até ficava tentando enxergar alguma coisa no chuvisco. Também, o pessoal não podia ver uma mancha no vidro, mancha na madeira, mancha na pele, que já estava fazendo fila e dizendo que era Nossa Senhora. Disso aí eu lembro. E era um monte de reportagem de milagre bizarro. Era gente que chorava sangue, chorava diamante, levitava, era médium, vidente, curava doença com o poder da mente. Aí do nada sumiu tudo. Sumiu nada. Deve ter ido todo mundo pra Universal. Depois a galera reclama de quem acreditou na grávida de Taubaté. Exatamente. Por isso que eu não vou acreditar que tem fantasma dentro da televisão, né? Mas aí você tá manipulando a verdade, ó. Ninguém falou que tem fantasma dentro da televisão.
Eu só tô dizendo que alguma merda aconteceu ontem e se tiver alguma alma penada querendo se comunicar, vai tirar a TV do ar lá na casa do caralho. Isso, faz todo sentido. Pera aí que eu vou ouvir a mensagem aqui. Então, André me falou do que aconteceu ontem. Vai parecer meio pragmático demais, mas se eu fosse vocês, eu tava gravando isso tudo pra usar depois. Imagina, isso com certeza dá um trabalho meio documental, muito bom. Ou pelo menos vocês abrem um canal do YouTube, porque tem um monte de canal que diz que vai ter coisa sobrenatural e é só um tiozão com camisa de banda reagindo a vídeos de adolescentes. Ao menos ia ter alguma coisa pro pessoal falar que é mentira. Mas o que eu ia falar nem é isso, não. Você lembra da Dona Lourdes? Daquela história lá da sua antiga república em Maruípe? Então, o nome da síndica, quer dizer, da ex-síndica de vocês, era Lourdes. Até aí tudo bem, né? Mas sabe por que eu lembrei da Dona Lourdes? Porque na reportagem que eu li sobre a síndica, tinha uma entrevista com uma conhecida, sei lá, e dizia que ela tinha cortado o contato com os familiares depois que o marido morreu. Tinha se mudado do bairro onde ela cresceu e, pelo visto, ninguém sabia que ela morava em Jardim da Penha. Agora, qual o bairro em que ela cresceu? Maruípe, puta merda! Pra mim, vocês estão com o fantasma da Dona Lourdes em casa. Se eu fosse vocês, eu tentava falar com a velha. Assim, só dizendo. Que cara é essa agora? O que tinha na mensagem? Eu já te contei a história da Dona Lourdes, de uma das repúblicas em que eu morei. Se contou, eu não lembro. Mas é tanta história de república também que você pode ter contado e eu esqueci. Ou só não prestei atenção mesmo. Tá. Eu não acredito que eu tô acreditando nisso, mas vamos lá. A história é rápida. Acho que aquela foi a segunda república que eu montei com o Manel e com a Karina. Era um prédio de uns 3 andares, da década de 70, mas muito bem conservado. A vizinha de porta era tia da namorada do Manel e arranjou o contato da dona do imóvel porque não tinha anúncio para alugar. Isso vai parecer muito clichê. E o pior é que nem tem relação com a história, mas o apartamento estava fechado fazia meses, desde que a última inquilina morreu dentro do imóvel. Na época eu nem contei isso pra ninguém, para não ter risco do pessoal desistir de alugar, porque era bem espaçoso, barato, e o quarto que eu peguei, além do guarda-roupa embutido, tinha uma janela de parede inteira que dava para a parte de trás de uma reserva. Sabe o Solar Monjardim? Então, a rua ficava do outro lado daquele morrinho. Dava até para esquecer que estava no meio da cidade às vezes. De um lado a Pedra dos Dois Olhos, do outro uma matinha silenciosa, bem de frente para a janela. Toda semana aparecia um bicho diferente. Inseto colorido que eu não sei o nome, bem-te-vi, canarinho. Até uma arara enorme chegou na janela uma vez. Eu acho que era uma arara, pelo menos. Era tudo bem quieto. Fora os dias em que a gente fazia alguma reunião de amigos ou nos meses próximos do carnaval, porque a quadra da Jucutuquara era praticamente do lado. Na maior parte do ano, os dias passavam com os ruídos da mata, som dos carros na avenida, as vozes dos ambulantes e o vento. Muito vento. Como eu tinha pedido demissão para me dedicar ao mestrado, eu passava a maior parte do tempo sozinho com os livros. E nos feriados parecia até que o bairro inteiro ficava vazio. Dava para ouvir os passos de alguém que chegasse na ponta da rua, o muxixe da conversa dos velhos na pracinha da outra quadra, o movimento de cada janela ou portão da vizinhança. Foi num desses feriados prolongados que a campainha tocou. Eu imaginei que fosse a nossa vizinha da frente, tia da namorada do Manel. Talvez ela quisesse compartilhar o almoço, afinal, só devia ter nós dois no prédio todo. Quando eu me aproximei do olho mágico, não era a vizinha.
havia uma senhora que eu não conhecia. Ela parecia inofensiva e estava sozinha, então eu abri a porta e dei bom dia. Ela demorou um instante para responder e lançou um olá meio inseguro. Nessa pequena hesitação, eu passei a vista pelas roupas da mulher. Foi inevitável. Era um estilo, no mínimo, incomum. A senhora vestia, como eu posso dizer, eu não entendo de história da moda, mas aquilo parecia uma fantasia dos anos 30 ou 40. Era como se eu estivesse diante de uma personagem de novela das seis. Um vestido esverdeado, meio folgado, com uma fita na cintura, uma coisa que parecia um babador no lugar do decote, umas sapatilhas brilhantes, um chapéu branco largo, meio de lado na cabeça e uma bolsinha de mão minúscula. Ela logo pediu desculpas, disse que devia ter errado o apartamento, que veio visitar uma amiga, perguntou se eu sabia qual era a porta da Dona Lourdes. Eu disse que eu não morava tanto tempo no prédio, então não conhecia a maioria dos vizinhos, mas que só podia ser em outro andar ou quem sabe no prédio do lado, que era muito parecido. Mas não, ela tinha certeza de que era naquele prédio e acrescentou que o marido da Dona Lourdes era o marinheiro, como se essa fosse uma referência certeira. Eu pedi desculpas com um sorriso, porque realmente eu não sabia. Ela também pediu desculpas com outro sorriso e se virou para descer as escadas. Assim que eu fechei a porta, eu fiquei meio encucado com uma coisa. Eu não tinha ouvido o portão do prédio abrir. Aquele portão era meio barulhento para abrir e fechar. Sempre que alguém entrava ou saía do prédio, dava para saber. Como é que aquela senhora entrou ali? Eu esperei, fui para a janela e nada. Eu fiquei atento ao som do portão até o final da tarde e nada. Eu não vi a velha sair do prédio, assim como eu não ouvi entrar. Mais tarde, quando eu perguntei para a vizinha, ela disse que não se lembrava de nenhuma Lourdes, mas que quando tinha se mudado para ali, tinha quase certeza que alguém falou de um marinheiro. Mas isso já fazia muito tempo. E no fim das contas, era só uma besteira, mas eu fiquei com isso na cabeça até de madrugada. Eu não vi a velha sair do prédio. A história da Dona Lourdes. Tá, e você não acredita em fantasma, né? Vai dizer que era uma viajante do tempo ou que ela saiu de uma realidade paralela, aposto. Ó, ainda acho mais provável. Certo. Mas o que isso tem a ver com a cara de assustado que você fez agora há pouco? Então, besteira, na verdade. É que a síndica daqui chamava Lourdes. Mas isso ia ser coincidência demais. Olha, eu não duvido de nada. Mas se for essa Dona Lourdes mesmo, a culpa é sua que trouxe o fantasma pra cá. Aposto que ela tá sentindo as energias do antigo apartamento que ficaram amarradas em você até hoje. As energias do antigo apartamento. Não zoa, não. Se ela morava lá antes e a ligação com a casa era tão forte ao ponto de chamar o fantasma da amiga dela, deve ter ficado tudo grudado em você. E agora você confundiu o espírito da velha. Ela morre e vem pra cá achando que voltou pra antiga casa. Eu não tô ouvindo isso. Acreditando ou não, bem que podia rolar a Dona Lourdes entender que essa aqui não é a casa dela. Tipo, sei lá, tomar um banho de sal grosso pra ver se ela desapega. Tá. Seguinte. Vamos verificar isso agora. Eu não acredito que eu tô fazendo isso. Mas vamos lá. Oi? O que você vai fazer? Peraí, você tá indo onde? Rodrigo, espera. Bom, a porta ainda tá aberta.
E eu só quero verificar uma coisinha. Rodrigo, eu não vou entrar aí não. Daqui a pouco aparece algum vizinho e você vai parar na delegacia de novo. Alô, Ana? Vem cá. Porra, Rodrigo, eu não quero entrar aí. A gente já vai sair. Só... Olha essa foto. É, acho que eu tava com a razão, né? E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. Olá, aqui é a Lana e hoje nós temos mais uma entrevista. Mas antes, eu vou mandar o recado do editor aqui que encarecidamente pede a vocês que ouçam os episódios nos fones de ouvido, porque melhora a experiência do audiodrama inicial. E se você chegou agora, nós costumamos iniciar nossos episódios oficiais com o audiodrama, que começou no nosso episódio piloto, O Coiso, a Casa e o Pombo. Se você quiser entender melhor essa história, dá uma ouvida pelo menos no início desses episódios antigos. Bom, nesse episódio, nós entrevistamos o Diego Nunes, que é um amigo nosso, cineasta, produtor, diretor de arte, enfim, de tudo um pouco quando o assunto é produção audiovisual. A gente conversou um pouquinho sobre o recém-lançado curta-metragem dele, o Do Dia em que Mudamos a Rota. O filme se passa na cidade de Vitória, especificamente no bairro de Jardim da Penha, e é sobre a construção do novo aeroporto e o impacto que ele causou nos moradores dos bairros próximos. Então, bora lá! Primeiro a gente pede para o Diego se apresentar e falar um pouco sobre o seu trabalho e a sua pesquisa. Tá passando quase avião mais por aqui. Você sentiu diferença? E a gente já está tudo acostumado com o barulho dele, ele passando lá em cima, para lá e para cá. E agora não está mais, né? Depois de quê que ele está passando? Essa sensação do avião estar muito próximo, de ver até os parafusos, que a gente era criança, a gente falava, a gente brincava com isso, passava e você via detalhes assim embaixo dele, né? Então a gente brincava, falava assim, nossa, deu para ver até os parafusos, entendeu? Bem, eu sou o Diego. Esse é meu primeiro filme, mas eu tô concluindo aí minha graduação em cinema e sempre tive envolvido em produções de algum modo, mas o documentário me envolveu, de uma forma que hoje, depois de alguns projetos que estão sendo desengavetados esse ano, assim, eu tô bem nesse lugar de documentarista, pensando nessa perspectiva do cinema ensaio, pensando no Film of Me, que é essa coisa da narrativa em primeira pessoa. E tanto minha pesquisa quanto minha prática hoje como cineasta é pensar
em formas que eu falo sobre mim e como essa fala ela vai abranger, na verdade, a população ou alguma população em algum nível, assim. E por que, né, falar sobre si? Eu acho que é principalmente tentar romper com algumas práticas aí clássicas do documentário, que são práticas clássicas da antropologia também, né, de você sempre utilizar o outro como objeto, assim. Outros assuntos, outras situações, algo que você não pertence exatamente. A partir do momento que você é diretor e personagem, ou menos ou mais que isso, né? Você performa nesse vídeo tomando um corpo de discurso, assim, que eu acho que é mais pelo que eu acredito, assim. Nem sempre eu sou o personagem principal, às vezes todo mundo é, às vezes a cidade é. Mas é o meu ponto de vista demarcado. Saindo desse princípio de que o documentarista vai falar uma verdade, que é uma verdade que tem, né, questões narrativas que indicam essa verdade, mas que é uma verdade inquestionável. É a minha verdade, eu assumo isso pra câmera, assim. E coloco meu corpo ou minha voz muito em evidência para demonstrar isso, assim. Então é isso, né? Hoje eu tô nesse lugar aí de documentarista, pesquisar o documentário, pesquisar o cinema ensaio em específico, assim. Para além disso, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu tô muito envolto na imagem, né? Às vezes com a fotografia, às vezes produzindo vídeo em outra perspectiva, com a direção de arte, produzindo comercial, sendo publicitário, enfim. Eu acho que é meio isso quem eu sou, assim. Vai ser difícil resumir isso numa edição. Depois ele conta um pouquinho sobre o que é do dia em que mudamos a rota e como ele desenvolveu esse filme. O dia que mudamos a rota é bem simples, assim. Na verdade, eu tava nesse processo de descobrir qual era a minha vocação dentro do cinema, assim, né? Entendendo o cinema ensaio, desmembrando de novo, né, arqueologizando esses outros projetos que eu já tinha escrito em algum momento que não tinha posto em prática. E fazendo no meio disso tudo, eu tava vendo TV com a minha avó, assim, né? E pensando, qual vai ser meu próximo projeto, qual é o projeto que eu vou executar como meu primeiro ensaio mesmo, assim. E estava dando exatamente uma reportagem sobre os aviões, sobre a mudança, né, do aeroporto. O filme ele parte desse princípio, da mudança de rota, né? Porque Jardim da Penha... eu vou chegar lá sobre Jardim da Penha, sobre a relação efetiva daqui a 2 minutos. Mas enfim, né, o filme fala basicamente sobre essa mudança de rota, que é a mudança do local do aeroporto, assim, né? E eu nasci e cresci nesse bairro, né? Sou um 26 anos convivendo com a rota. E isso externamente é um impacto sonoro e visual, né, que de algum modo é realmente prejudicial à nossa vida, assim mesmo, né, em níveis de estresse, em níveis de saúde auditiva mesmo, né. Mas pra mim faz muito parte de uma arquitetura sonora do bairro, assim, que eu quase não reconheço Jardim da Penha sem os aviões. Isso me remete às minhas primeiras lembranças no bairro, sabe? Ao mesmo tempo que ver essa reportagem sobre a mudança da rota e depois ouvir minha avó que deu esse start, na verdade, pro documentário, né? Minha avó que é a pessoa mais observadora da casa, né? Observadora desses pequenos espetáculos cotidianos, assim, né? Que sempre gostou de observar os aviões e de ter esse zelo. Eu viajo muito, né? A trabalho, mamãe em algum momento também, muita gente da nossa família mora fora. Então tem sempre alguém passando de avião por ela, assim. E ela sempre teve esse cuidado de, qual a companhia que você vai? Pô, nem vi seu avião passando, de saber meio que os horários. E curtir mesmo isso como um espetáculo urbano, assim, sabe? Da pessoa que não faz tanta coisa assim mais, e que tem esse deleite mesmo na TV e na janela, assim, de casa. E, enfim. E aí ela me deu esse start na hora que tava passando a reportagem. Nossa, de fato, tô vendo metade dos aviões já pararam de passar. E começou a falar sobre isso. Nossa, porque era tão legal, assim, passava os aviões de perto o tempo todo, né? E falou um pouquinho, assim, do que como era antes, né? Do fluxo que aumenta, das companhias aéreas e tal. Eu fiquei com isso guardado uns dias na mente. E eu, gente, mas é claro, depois eu vi uma outra reportagem no jornal e veio o start oficial mesmo. Tipo, gente, quero fazer um filme sobre isso, assim, né? Qual é a nossa relação afetiva enquanto moradores do bairro, assim? Qual é a nossa relação afetiva com os aviões, assim? Partindo desse princípio. As entrevistas, elas partiam desse princípio, né? A gente tinha alguma introdução básica sobre o que era
o assunto, o que a gente imaginava desses personagens, mas eles começavam a responder mesmo, e o meu artifício de disparar memórias era o fato de que, ok, a gente sabe que os aviões vão parar de passar. Como é que é isso pra você, assim? E aí todos os depoimentos decorrem disso. Do dia que mudamos a rota é basicamente uma carta sonora minha sobre uma memória muito presente, muito afetiva do bairro, do meu bairro, assim, que tá aí aos poucos mudando, assim, nesse aspecto. A gente discutiu também quais eram os objetivos dele em relação ao filme, como que ele construiu a imagem, as escolhas de ângulos e locações, qual era a perspectiva que ele tinha em relação a esse filme. Primeiro ponto, eu queria pensar muito sobre essa contemplação. Além das cenas não terem, né, muito, não terem pessoas, né, não figurarem personagens de fato, assim, a ideia era trazer um tipo de contemplação para o filme de um observador mesmo que espera por algo, assim, né? Por isso que é tão importante, existem tantos planos de janela vazia, né? Então a minha perspectiva era essa, assim, era pensar com um ponto de vista de diretor de câmera, era pensar mesmo essa pessoa que está dentro da sua casa observando o espaço aéreo do bairro, assim, né? E aí isso explica velocidade de imagem, explica porque boa parte das imagens não tem pessoas, né? Inclusive, não tem muita gente nas janelas. Isso é o cotidiano de Jardim da Penha, né? As pessoas meio que vão para casa e dormem, né? Como é um filme que se passa de dia, ele termina à noite, né? Com a aterrissagem do avião. Mas ele é muito diurno, né? Pensando no fluxo maior de aviões, né? Onde ele era mais presente, né? Os aviões. Eu fiz esse mapeamento, né? Que também não é difícil para quem mora aqui, né? Para além disso, eu queria realmente tentar não fazer um documentário dentro daquela escola clássica do documentário, do Talking Head, ou mesmo do que a gente já rompeu hoje, que ninguém fala diante da câmera, mas você tem a mãozinha do fulano chegando ao teu lugar. Não, assim. A única pessoa, inclusive, que eu quis, né, como fala, né, filmar, fotografar as pessoas é meio que eternizá-las de algum modo, assim, né. A única pessoa que eu quis eternizar e demarcar na câmera foi minha avó mesmo, que é a primeira personagem. Ela foi entrevistada na janela de fato, então era muito coerente, e ela que deu o corpo do filme, assim. E eu acho que é uma ruptura dentro de pensar o cinema e pensar a representação de alguns corpos, quando eu coloco uma mulher negra, assim, né, como única imagem de representação de moradores do bairro de classe média, assim, no meio do Sudeste, em Vitória, que a gente já conhece, assim, né, que entra muito nessa minha questão sobre a auto-representação de corpos negros também, que é o que eu pesquiso, que a gente chega lá no final. Esse filme, ele, né, enfim, ele não trata diretamente dessas questões, só nessas opções, assim. Então a minha ideia era muito de romper mesmo, de despessoalizar o filme, sabe? E esteticamente é bem interessante para mim pensar que o grande protagonista do filme é o bairro que fala, e não tem como apresentar melhor o corpo desse bairro do que mostrar essa arquitetura encaixotada de Jardim da Penha aqui, né? Tudo quadrado, são as janelas, né? Tudo são meio essas janelinhas quadradas e tal, enfim. Minha família mora aqui desde sempre, né? E eu moro aqui desde sempre, assim, né? Não tem, né, os prédios mais novos, só lá no início, quando a gente está situando a cidade, assim, né? Acaba que o avião me lembra muito a Pedra da Cebola, que me lembra essas amigas de infância, assim. É como se fosse uma cadeia de memórias. Na infância, na adolescência, a gente ia para a Pedra da Cebola para subir em cima da cebola para ver a aterrissagem dos aviões. Isso desde criança. Isso aqui era um point antes de virar parque, né? Mas era um lugar que era só acessível através de trilhas, né? E eu vinha muito com meu pai para soltar pipa. A gente ficava lá em cima, soltando pipa e tal, e acontecia o evento dos aviões. Aí você tinha muito medo de subir na pedra. Aí era sempre uma luta para levar você lá em cima, mas depois valia a pena, depois você curtia. No curta, a gente tem também a fala de alguns moradores locais. Então a gente perguntou como foi essa escolha das pessoas que participariam do filme. O filme começa com a minha avó, né, falando, e depois parte para minha mãe. Que são essa forma aí minha de partir de um campo muito micro, assim, né? O olhar é meu,
Mas sou muito eu, né, desde criança, olhando as janelas do bairro e observando as paisagens e observando os aviões, enfim. Então, pra mim, tinha que partir desse lugar do íntimo mesmo, assim, né? Começo com a minha família. Depois eu escolhi meio que intuitivamente, também dei sorte de morar tanto tempo aqui, conhecer muita gente do bairro. Peguei 2 geraçõezinhas diferentes. A gente tem, vamos botar aí, 3, 4 gerações no filme, né? Tem a minha avó, né, que tem 73 anos, a minha mãe que tem 50. Quem entra primeiro? A Mari entra primeiro. A Mari tem exatamente a minha idade. A gente tu vê essas coincidências, né? A gente se conhece desde sempre, a gente era vizinho, a gente quase estudou junto algumas vezes e tem todos os amigos do bairro em comum. E a Mari, o que acontece? Depois, quando eu saí do campo da minha família, eu sabia muitas pessoas que eu podia procurar, procurei pessoas próximas, pessoas que não eram próximas. Mas todo nesse bairro parece que, né, existe uma sociedade paralela, assim, né, de Jardim da Penha, das pessoas que sempre moraram aqui. E que mesmo que você não conheça, vocês conhecem. Isso aqui é o bairro mais bairro mesmo da parte continental da cidade, sabe? Assim. Mas tive esse contato com pessoas próximas e pessoas não próximas e queria trazer umas pessoas que tivessem uma relação direta, para além do afetivo com o aeroporto, mas que isso transbordasse basicamente o afetivo, assim, né, no filme. A gente não tem falas técnicas fortes no filme, assim, né. E, ou seja, a Mari, o mestrado dela é sobre o impacto do ruído sonoro na região aqui, ao redor do aeroporto. E é uma pessoa que nasceu e cresceu no bairro. E o Breno, que é, vamos botar aí, uns 10, 12 anos mais velho, ele estudou o PDU, ele é geógrafo, né, ele estudou muito PDU a pesquisa dele era sobre o PDU do bairro. E como esse PDU ele é demarcado pelos aviões, assim, né? Achei que era muito importante colocar um cara que, né, tivesse essa visão, né, de como a arquitetura, como a construção do bairro se dá a partir do aeroporto, o bairro é depois do aeroporto, né? E aí foi isso, assim, né? Foi por esse caminho a escolha, né? Pessoas que tivessem uma relação afetiva e profissional também, assim. Entrevistei pessoas na Infraero, pessoas que viajam muito. Às vezes os personagens mais interessantes realmente foram esses, assim. E que transbordaram menos a profissão, assim, só pincelaram mesmo, mas que o afeto falou mais alto, assim, nas falas. Depois a gente, assistindo o filme, observou que ele meio que é dividido em blocos. A gente tem um primeiro bloco onde ele mostra as janelas, a visão de dentro das janelas e de fora das janelas das casas do bairro. Também temos o Parque da Pedra da Cebola, depois o antigo aeroporto, depois o novo aeroporto, e ele finaliza com uma cena do avião. Então, o filme ele parece ser bem dividido em blocos. Então, a gente perguntou como ele fez essas escolhas, como ele construiu essa narrativa e esses espaços no filme. O filme foi pensado para ser um filme de arquivo. Eu queria romper muito mesmo, né, com essa coisa do filmar para falar sobre, né? E aí eu lancei uma enquete no Facebook. Lancei uma pergunta no Facebook. Eu sempre tô pedindo coisas no Facebook, né? Aí dessa vez eu tava pedindo filmagens dos aviões. Eu acho que vocês devem ter visto isso na época. Eu lancei umas 3 vezes e a Aline, a produtora, também lançou. E a ideia era que a cobertura disso fosse basicamente essa. A primeira cena ela já estava planejada para acontecer independente de qualquer coisa, que é a cena do plano da outra janela para minha janela depois, né? Da minha janela de dentro para fora. Era só isso filmado, basicamente. E a gente ia cobrir com essas imagens das pessoas mesmo, né? Até para dar um outro corpo pro filme, assim, né? Quase uma coisa colaborativa mesmo, né? Só que eu recebi 3 imagens só. E aí eu pensei, gente, eu não acredito. E também nisso, ao longo do processo de filmagem, a gente filmou as primeiras cenas e pensou, galera, tem pouca gente, né? Vamos manter a pergunta lançada aí na internet para ver se a gente recebe mais material, mas vamos reformular. A Tati, né, que é a fotógrafa, nessas primeiras cenas ela já fez a terceira, que não estava planejada, que é um plano mais contra-plongé das últimas janelas do meu condomínio, que tem basicamente 2 janelas e céu.
E aí, a partir dali, minha mente já foi pirando, assim, tipo, nossa, mas por que não utilizar de fato, já que eu tô falando das janelas mesmo, eu já tinha filmagens de celular da minha janela, por que eu não me aproprio dessa linguagem de vez, assim, né? E aí que surge com mais força, né, esse discurso da contemplação. E aí essas imagens, ou seja, a gente levava os entrevistados até os ambientes para que a gente fizesse as entrevistas, mais ou menos no horário que a gente queria que se passasse o filme, assim, né? Esse horário de manhã, final da manhã, início da tarde, que é o horário de maior fluxo, para que, de algum modo, estar no ambiente também disparasse essas memórias, assim, né? Que as pessoas, inclusive, começassem a perceber que o fluxo está menor, que era quase um choque, né, para as pessoas falar, tipo, então a rota vai mudar. Nossa, é mesmo, porque todo mundo já entrou no modus operandi de não perceber mais os aviões também, assim. É como qualquer outro ruído que acompanha seu cotidiano mesmo, todos os dias. Ninguém percebe com tanta força barulho de carro quando você mora em frente a uma avenida, sabe? Mas a ausência marca muito mais que a presença, inclusive, né? As pessoas, como está sendo gradativo, não tinham percebido. E é isso que, de repente, é um start para que elas percebessem, enfim. Eu me perdi um pouco da pergunta, você me perguntou sobre esses blocos, né? Então, eles foram gravados junto com as entrevistas, as filmagens foram feitas meio que junto nas mesmas diárias das entrevistas. E havia alguma colaboração dos personagens, inclusive, na entrevista falar de um lugar X ou lugar Y, e a gente é mesmo, ir lá e filmar, assim. E parte muito de uma sequência narrativa do filme mesmo, né? Que a gente começa mostrando um pouco do que é a parte continental da cidade, que as primeiras cenas são cenas que não são só Jardim da Penha, tem o entorno, né, do aeroporto, Mar da Praia, aí vai entrando em Jardim da Penha, né? A minha Jardim da Penha, essa Jardim da Penha antiga mesmo, dos condomínios e das 106 casas, então é sempre com essa estética e com essa arquitetura que eu vou dialogar mesmo nos meus filmes. E aí a gente apresenta esse ambiente, né? Que é o ambiente primeiro da minha casa. Ou seja, né? Eu estou fazendo cobertura das locações que foram utilizadas no filme. Que para além de locações são a minha rota afetiva pelo bairro, né? Minha casa, a Pedra da Cebola, que tem eu acho que é o ponto mais importante do aeroporto. Todos os depoimentos confluíram nesse relato, assim. Todo mundo, da minha avó, a Mari e eu, todos nós íamos ver a aterrissagem no aeroporto, assim. E principalmente, né, da geração da minha mãe pra cá, primeiro começa com a infância, e depois vira meio que um rock mesmo, né, na adolescência. E só uma observação, ele comenta aqui que as pessoas iam na Pedra da Cebola para poder fazer rock. Aqui, para nós capixabas, rock é qualquer festinha, qualquer reunião de amigos, pode ser uma festa de sertanejo, uma festa de música eletrônica, uma reunião em casa com os amigos para ouvir funk, sei lá. Tudo pra gente aqui é rock, sair pro rock. Até que você vai deixando de fazer, mas eventualmente a gente se pega fazendo assim mesmo, né? Ir lá, né? Às vezes você já tá passando pela Pedra da Cebola, parar 5 minutos para ver os aviões é de praxe, assim, né? E é importante para as cenas da Pedra da Cebola, inclusive, mostrar de fato, né? São as cenas mais abertas. Mostrar que é um parque no meio do bairro, né? Que a gente consegue ver uns rasgos de arquitetura ali ao redor, e mostrar o que é esse céu mesmo, né? Tem uma cena que é a pedra, e aí tem esses detalhes, né? Um dos lados da pedra, que é um recorte assim da Pedra da Cebola, que era onde eu subia, e onde boa parte da galera subia, mas, né? O meu recorte importante é esse, assim, né? E essas cenas da Pedra da Cebola, boa parte delas, 95%, são dos ambientes onde as pessoas vão para ver os aviões, assim. O aeroporto antigo, ele situa a gente sobre a mudança, né? De fato. Porque a mudança ela é falada de um modo muito sutil, né? No filme inteiro. O que tem, inclusive, né? Quando você me fala sobre... Para quem é daqui, é simples, né? Você entender essa história e até saber que houve essa mudança de aeroporto. Para quem não é, fica mais complexo, inclusive, né? E além de para os festivais de fora, eu coloco pequenas as legendas muito rápidas, né? Situando Vitória, Espírito Santo, Aeroporto Antigo, Novo Aeroporto, Jardim da Penha, Pedra da Cebola, para não machucar tanto meu coração, assim, com o filme.
é a cena que a gente tem a imagem da TV, o som da TV anunciando. Pra mim é bem uma demarcação, assim, sabe? Pra que as pessoas se situem o que tá acontecendo. Metade do filme, quando você já tá meio imerso naquilo sem saber o que acontece, tem essa repórter, né, falando que, né, como é que funciona, né, essa mudança. E o mais importante, né, a fala dela era muito maior, mas é cortada no meio pelo avião, que era o que mais acontecia, né, inclusive. Depois, ou seja, né, o aeroporto antigo, a gente tem esse eixo narrativo aí também de mostrar que ele estava num lugar que era um aeroporto bem pequenininho, assim, né? Isso fica bem evidente, um aeroporto antigo, assim, né? Quando você filma lá dentro, inclusive queria muito fazer um filme de ficção científica lá dentro, né? Você entende que o negócio está abandonado, assim, né? Vocês sabem que, inclusive, os aeroportos, boa parte dos aeroportos do Brasil, eles são públicos, né? Eles não são privados. Viracopos é privado, eu acho que mais alguns poucos, assim. Então, foi muito fácil conseguir filmar lá. Porque qualquer um pode filmar dentro do aeroporto. A exibição disso depois é que você tem que ter uma autorização. Não, tem uma secretaria que funciona lá ainda. Eu não sei o que é, uma secretaria. Eu acho que... eu nunca vou lembrar o nome, assim. Mas é esquisitaço, inclusive. Porque tá totalmente abandonado. As portas principais estão fechadas. Aí você entra por uma porta que é meio que dos fundos, a menorzinha, assim. Aí você passa, tá tudo apagado e quebrado em cima, assim. O teto todo meio quebrado. Poucas luzes funcionam e você vai andando, assim, tem sempre um segurança dormindo. Aí você entra e tem uma luz acesa no final, assim, que é essa secretaria, só. E o resto tá, tipo, destruído. Eu não sei o que vai ser feito, inclusive. O aeroporto ainda tá em funcionamento, né? O antigo, eu acho que são as aterrissagens que ainda são no antigo. E gradativamente isso vai sendo alterado, né? Mas o aeroporto novo, pra gente mostrar, inclusive ficar muito claro quem é o antigo e quem é o novo, até em termos de qualidade de imagem mesmo, né? O antigo a gente fez uma questão de dar uma granulada ali, inclusive na imagem, pra dar essa coisa mesmo, né, do destruído, né? E o novo tem uma outra perspectiva, mostrar pessoas. Tem um ruído de gente já, né, no avião, ruído de carrinho, ruído de pessoas circulando. E como no momento narrativo, nesse momento narrativo do filme, né, começa a se falar sobre as problemáticas da nova rota, começa se falando sobre como é interessante a rota internacional no estado, né? E depois se fala um pouco sobre quais são os novos impactos, né? Oficialmente, né, não só os afetivos da coisa. Então a gente já mostra ali o que é uma pista de voo. Os aviões, de fato, o aeroporto antigo, a gente mostra o aeroporto, não mostra o avião. O aeroporto sem vida, né? E o outro é o aeroporto em pleno funcionamento. Depois a gente volta para a Iragem da Penha. Curioso. As filmagens são no condomínio que eu nasci, né? As filmagens desse último bloco, em Jardim da Penha. E as primeiras são no condomínio que eu moro hoje, né? Com a minha família, com a mesma família, que família a gente não troca, apartamento sim. E ali eu fiz questão de demarcar as janelas. A gente tem basicamente filmagem de janela, assim. E uma das janelas ali é a janela que está na mesma posição da janela, aquela janela do meu quarto, nesse condomínio antigo. E as outras janelas são janelas de pessoas próximas também, assim, né? Que aí foi isso, né? Essas últimas locações mesmo. Foi tudo no conjunto dos signos, né? Que é Nádio Fontes, né? Numa dessas ruas que conserva esses condomínios mais antigos de Jardim da Penha, que é uma rua que só tem os conjuntos antigos mesmo, assim, né? Enfim, aí é um encadeamento de janelas de pessoas queridas, assim, né? Ah, fulano, deixa eu filmar aí. Ah, ciclano, deixa eu filmar aí e tal. E aí, encerramos o filme nessa, né? Nesse olhar aí pro... Né? Tem um áudio, né? O filme encerra com um áudio de chicote, né, de som de avião, na verdade, não é nem... é o eco, né, do som. Como se algo que já tivesse passado mesmo, né. E as últimas cenas eram as cenas que a gente tinha que eu queria muito utilizar e que parece que virou quase um vídeo à parte dentro do filme. Ele está muito linkado ao filme, à narrativa do filme, mas ele também tem um descolamento, assim, né. Que a primeira janela é uma janela da minha... a primeira cena, na verdade, é o avião subindo, né? Que é, basicamente, né, a ideia de alguém saindo de algum lugar. Na verdade, o aeroporto de Vitória também, né? Mas é mostrar essa coisa do avião em atividade para chegar em algum lugar.
ponto de vista da minha casa, da janela da minha casa, com o avião fazendo uma curva, e pro lado contrário, inclusive, né, tem esse cuidado de movimentação, assim, né. A cena final ali é a noite já, a aterrissagem, né. Simbolicamente e de forma prática também tem uma série de questões envolvidas, né. Primeiro que a gente tem um aumento de voos chegando no aeroporto novo, inclusive um aumento de voos noturnos. É a primeira cena noturna do filme. Então a gente já demarca aí mudanças, né? Eu acho que a coisa do... esteticamente, né? A gente vê na tela, o avião vem pra cá e o outro tá vindo pra cá, assim, né? Pra mim isso é a metáfora visual da mudança de rota, que, né, intensifica esses voos, inclusive, né, a última cena ser uma aterrissagem noturna e o deslocamento para um outro lugar, assim, né? Fica muito claro que essa última cena é uma cena que faz uma elipse do movimento mesmo, assim, né? De você pegar um avião, aterrissar e tal, enfim, né? E a gente estava falando sobre os blocos, eu acho que é meio assim que funcionou, assim, a construção deles e principalmente, né, como foram as filmagens, né, dos espaços. A antiga rota dos aviões passava pelo bairro de Jardim da Penha, um bairro de classe média da cidade, e isso afetava o ambiente sonoro da região, que era bem poluído por conta do barulho dos aviões. Agora, a nova rota passa por outra cidade, que é uma cidade periférica. Agora, ela está sendo afetada pelo barulho dos aviões. No filme tem uma fala bem específica sobre isso, e a gente perguntou se era previsto ou não tratar dessas implicações sociais dessa mudança de rota. Que é isso, né? Meu documentário, a ideia é que ele tivesse o mínimo de falas técnicas. Mas eu sabia que elas iam acontecer. Eu não chamei profissionais ligados às questões que falam do aeroporto à toa, assim, né? E quando a Mari explicou pra gente a rota, né, que tem essa, eu acho que ela fala isso, né, que há uma mudança meio que de 90 graus, né, dessa pista, né? E aí a pista agora ela se direciona para o mar. Mas enfim, não tem como o avião que veio do interior do Brasil sair do mar e chegar aqui pelo mar. Assim, ele tem que passar por algum lugar, de algum modo, assim. E aí você muda essa rota, como agora a área mais rica da cidade e a área mais próxima, né, a área de Vitória mais próxima do aeroporto é também a área mais rica da cidade. E ela não pode ter mais esse tipo de ruído, esse tipo de impacto. Você direciona isso porque é a Serra, né? Que é uma cidade mais periférica, né, da região metropolitana, que são os bairros, alguns bairros mais carentes. Engraçado que essa mudança ela não impacta tanto o Jardim Camburi, por mais que... Só o final da aterrissagem mesmo, mas tem um desenho de rota que pega mesmo ali, ó, André Carlone, bairro de Fátima, e só no final que ele vai impactar o Jardim Camburi, assim. Mas meio que já volta ali pela uma coisa que seria Fernando Ferrari, sabe? Então, de fato, essa região fica muito resguardada, né? E aí, enfim, foi no meio da fala da Mari, não era previsto de forma alguma. Eu não tinha consciência disso, eu estava muito ligado às questões afetivas e de memória do filme. Mas quando ela trouxe isso à tona, e foi basicamente só essa frase, eu até pedi para ela repetir para que ficasse mais nítido, assim. Quando ela trouxe isso à tona, eu achei que era bem importante, né? Justamente para expandir o campo de abordagem, né? Já que a gente está falando de uma nova rota, o que significa de fato essa nova rota, assim, né? Falar disso, inclusive, né, que está passando por outro bairro, deixa muito claro que o Jardim da Penha está excluído disso, assim, né? Então, é uma forma interessante de abordar, de fazer uma abordagem de algum modo social aí também, né, dentro do tema. Mas eu não sabia mesmo o que isso acarretava, assim. Depois eu lembrei de um detalhe, porque um dos exercícios que a gente fazia com os entrevistados, que nem foi pro vídeo, a gente resolveu ficar muito falando sobre memória e muito pouco sobre projeção, né? A pergunta que mais me interessava, inclusive, no questionário, era como eles imaginavam que ia ser,
primeiro lugar, né, para o morador de Jardim da Penha das próximas gerações, pensando que em algum momento a rota acabou. Como é que ia ser isso, né? Se essa marca dos aviões ainda ia continuar dentro desse imaginário ou não, e onde seria esse novo lugar de observação, né? E aí a galera respondeu assim, né? A praia como um possível lugar, que tem até alguns outros lugares aí no mundo, né, que aeroportos perto de praia, que aí viram um espetáculo urbano na praia, assim. Mas aí eu lembrei que hoje o mirante do Shopping Mestre Álvaro é esse novo lugar, né? E aí, assim, inclusive o Shopping Mestre Álvaro, ele é direcionado para o aeroporto, pensado em estar próximo do aeroporto também, e esse terraço, ele tem uma visão plena, assim, para a pista e para você observar os aviões, assim. Há de fato um pensamento de substituição mesmo, porque obviamente a Pedra da Cebola não nasceu para que a gente ficasse lá deitado vendo os aviões, mas não há uma pessoa que não tenha feito isso, assim, né? Então, de algum modo, foi um dos usos mais cotidianos, né, do parque, assim, né? E é isso que de repente já o mercado já pensou nisso também, assim, sabe? Em construir mesmo, né, um mirante no shopping. E aí, ao mesmo tempo, a gente entende que o impacto vai todo para lá mesmo. Lembrando que a serra é mais alta em termos de relevo, né? Então. E a gente perguntou também onde a gente pode encontrar do dia em que mudamos a rota. Bem, eu não pretendo que a rota dos festivais dure mais que um ano, assim. Então a gente já está caminhando aí para o 4º mês de fechamento do filme, 3º, 4º mês. Daí vai pro meu Vimeo muito breve, assim. Eu vou tentar fazer algum diálogo com TV. Acho que eu acredito aí nesse último suspiro da televisão. O Canal Brasil tá aí para isso, né? Inclusive vejam o Canal Brasil, por favor. Mas para imediato, cineclubes e exibições de caráter formativo, eu já libero o link sem grandes problemas, assim. Só exibições públicas que ainda tem as restrições, né, em relação a isso. O filme aqui no estado, ele passa de novo. Eu não fiz carreira ainda dele nos festivais daqui, porque eu finalizei mais a metade do ano. E aí tanto o Festival de Cinema de Vitória quanto o FECIM já tinham encerrado. Mas ele vai ser exibido no MOVE, agora em dezembro, em Vitória e Vila Velha, que é o Festival de Mobilidade Urbana. Eu tô bem no aguardo aí dos festivais pelo país, quais que ele vai ser aprovado. A gente tá com algumas dificuldades de aprovação, inclusive, porque me parece, trabalhando nos festivais, né, entendendo aí quais são as grandes explosões de mercado, né, no mercado independente, os filmes que têm um ativismo mais presente no discurso, eles têm tido um lugar muito mais amplo, assim, né, de aprovação, que é muito justo, inclusive. A gente já teve tantos filmes de cunho basicamente poético ou estético, né, que nesse momento... E aí o meu filme, que ele não tem um ativismo latente, de fato, assim, né, ele trata de questões muito íntimas e muito delicadas mesmo, né. Aí ele vai ter lugar, provavelmente, um lugar mais tranquilo nos festivais do ano que vem, né. Até julho, eu vou escrever. Aí, ano que vem, provavelmente, eu espero que ele entre nos principais festivais aqui do estado, assim, né? E depois ele vai ser solto para o mundo, para ganhar, né, outros olhares, enfim. E a gente pediu também para ele comentar um pouco sobre a trajetória dele, como ele se descobriu, documentarista, e sobre futuros projetos. Gente, o curso de cinema da UFES, inclusive, ele é o curso direcionado para o documentário, né? A gente ainda partilha de uma cartilha que é muito do documentário clássico, tradicional, assim, mas que a gente está começando a desconstruir mesmo, né? Pensar, tem, né? Por exemplo, eu acho que olha só, eu colocando meu filme como um grande filme, mas o grande expoente disso, assim, foi o Calado, né, da Lívia Guggenheim, que inclusive ela fala do Porto de Vitória. Ele é de 2014, 2015. Assim, a gente fala da mesma questão, inclusive a gente tinha muitas discussões, assim, desde sempre sobre essa coisa da ilha do Porto, sabe? Cidade que eu tenho aprofundado esses dias, né? Pensando na Vitória como uma cidade de partidos, a gente estava falando disso ontem, né? E a Lívia falou do Porto, só que aí, assim, temas similares com outra perspectiva, né? Aí a Lívia, ela me lembra muito, o filme dela, né? Me lembra muito os filmes da trilogia Katz, que ela oficialmente faz uma sinfonia com o áudio dos navios, assim. E eu tô tentando trazer
como se esses áudios fossem depoimentos, na verdade, não música, né? Tanto que tem uma ausência de trilha proposital no filme, assim. Com toda a trilha que aparece, ela meio que se funde, essa trilha do final. E encerrar o filme com música eu acho importante, assim. Nossa, ficar o silêncio inteiro, assim, eu acho que os créditos, eles merecem, né? Essa pausa mesmo, né? Uma música que dialoga com tudo que foi dito, mas pro espectador acompanha esses créditos aí dando uma refletida, assim, né? Enfim. O que tem sobre o meu caminho como documentarista, né? O curso é direcionado para o documentário, então eu sempre tive muito imerso nisso, mas como minha carreira está muito focada na direção de arte, a direção de arte ela é muito destinada à ficção, né? E eu nunca me vi como diretor, de fato, depois de assistir documentários que me interessavam. E principalmente depois de descobrir que eu tenho uma real intenção, mais que intenção, né? Uma real vontade de me expressar, e para além do que seria qualquer poética, né? Que você, enquanto criador, você vai se expressar de qualquer jeito, mas é mais que isso, é a criação de um discurso próprio, é a busca por um lugar próprio de fala, assim, sabe? Eu entendi que a construção de realidades a partir da perspectiva do documentário era a minha praia, assim. E aí eu escrevi o projeto, que é um projeto Conjunto dos Signos, que está escrito há 5 anos, inclusive, que é um processo que é quase terapêutico, inclusive, que eu devo rodar no final desse ano, que já está no final, inclusive, tipo mês que vem. A pré já está feita, inclusive, né? É só rodar. Que fala sobre uma situação pessoal minha, assim, né? E aí fala sobre a minha relação de ausência com meu pai e a relação com os irmãos que eu sei quem eles são, eles não sabem quem eu sou. E que fala muito sobre o bairro também. Esse eu já considero como meu segundo filme, por mais que talvez ele seja finalizado depois. Eu vou terminar de filmar e talvez eu veja um monte de problema, e enfim. Eu acho que esse é o filme que eu sempre quis fazer mesmo, assim, né? Esse é o próximo imediatamente, portanto. Eu descobri que eu quero tratar de ausências, né? Eu gosto de trazer para a imagem a coisa da ausência. Do dia que mudamos a rota é a ausência plena dos aviões, né? A gente tem 2 aviõezinhos só passando no filme inteiro, assim. E é um filme de 9 minutos que está falando basicamente sobre isso, assim. Ausência e memória, ao mesmo tempo, né? Inclusive, como é que a memória cobre essas lacunas. Me interessa falar de mim, me interessa falar de famílias também. Daí, além desse que fala muito sobre meu pai, eu tenho um próximo. Eu não vou falar tanto dele, porque talvez seja até meio polêmico mesmo. Mas é um projeto que vai tratar sobre uma ausência paterna de uma pessoa aqui do estado, de uma menina aqui do estado, que o pai dela é um tipo de ausência compulsória, assim, né? O pai foi acusado de um crime de nome nacional, mas que ele foi inocentado, assim, na verdade ele não foi inocentado oficialmente, mas o Brasil inteiro sabe que ele é inocente, mas por questões de peso jurídico mesmo, e de conchavos oligárquicos, ele não consegue. Ele está no semiaberto agora, depois de, sei lá, mais de uma década, afastado da família, assim. E aí eu quero tratar dessa história com essa menina como personagem, pegando esse olhar dela para a ausência, contando do cotidiano dela, né, como filha com o pai ausente, nessa situação midiática toda, assim. Mas a imagem, aí é um filme de arquivo, eu quero pegar só VHS desses anos todos, de famílias com famílias nucleares normativas, assim, né? Tipo pai, mãe e menina, assim, ou menino. Aí coletar esse material e fazer a imagem dele toda a partir disso, assim, né? E ontem, é muito louco, ontem eu tive um insight, e esse provavelmente vai ser, talvez eu finalize mais rápido, assim, né? Isso eu posso falar detalhes, inclusive, que o nome dele é Sextape, e ele surge num momento onde eu tô entre uma crise existencial, entre estar um pouco entediado, entre estar um pouco confuso com o que acontece dentro de mim e fora, em termos de Brasil mesmo, assim, né? Como a gente tá nessa encruzilhada aí, né? E o sextape foi um tema que me tirou do tédio, basicamente. Descobri que um amigo tem um canal bombado de pornô no Xvideos. E ele se filma. Autorrepresentação. Daí a minha ideia o roteiro é basicamente esse, assim, né? Eu ofereço pra ele uma filmagem, onde ele dirige, mas eu vou filmar ele. É a cena que ele vai construir da forma como ele quiser, assim, eu não sei qual vai ser o roteiro.
mas eu quero entrevistá-lo em troca, né? Em troca desse servicinho aí, eu quero entrevistá-lo sobre esse lugar da autorrepresentação, assim, né? A gente sabe que hoje, inclusive, a indústria do pornô está sendo muito alimentada com esses vídeos amadores, assim, né? E aí, da onde que surge o Fudedor JP? Esse é o nome do cara, assim. Ele não vai ser revelado no vídeo, mas talvez vocês conheçam, porque ele não tem o menor problema com isso, assim. Ele também comentou sobre essa discussão de autorrepresentação dos corpos negros. Então, a gente pediu para ele falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, sobre autorrepresentação de corpos negros, né? Quando houve um momento onde eu precisava finalizar o curso, e nesse momento eu descobri que eu gostaria muito de me encaminhar academicamente também. Eu sempre fui da prática, né? Ao longo desses muitos anos aí de UFES. Inclusive são muitos anos porque são muitas viagens, são muitos trabalhos, são muitos projetos paralelos, assim, né? Mas em algum momento surge um desejo muito forte de me debruçar para além da prática, assim. E aí eu encontro o caminho no cinema ensaio, é isso que essa paixão que me desperta para pesquisa, inclusive, né? Inclusive sobre como produzir academicamente através de ensaios, né? Então, bem, meu TCC é prático, né? Mas o memorial é uma carta. E meu projeto para o mestrado também é uma carta, assim. Então eu sempre estou treinando essa autoficção em tudo que eu faço, assim, né? O que eu escrevo também, eu tenho um blog, né? Depois eu mostro para vocês, inclusive. Mas que ele não é um diário porque ele se autoficciona demais, assim, inclusive, sabe? Mas são muitas questões aí cotidianas minhas mesmo que estão colocadas em pauta, assim, né? Nesses contos, crônicas, ensaios também. Tudo meio híbrido, né? E, enfim, cinema ensaio, né? Essa ideia da escrita de si, na verdade, né? Do film of me, né? De filmar-se, né? De se colocar enquanto um corpo que performa discurso, assim, né? Essa construção de realidade, né? Essa performance de realidade que você faz, né? Enquanto diretor, enquanto personagem, enquanto discurso, assim, né? Foi o que me levou à pesquisa. Só que algumas outras questões já estavam muito latentes, né? A negritude, enquanto produção de conhecimento, começou a bater na minha porta, assim, né? Agora eu estou, né, no projeto de pesquisa que também está vinculado a uma matéria no mestrado da psicologia institucional que lida com artes, tecnologia e subjetividade, assim, né? E dentro daí eu comecei a me debruçar sobre pós-negritude, assim. E antes disso, né, quando você entra no curso de cinema, na UFES, com essa ausência plena de representatividade negra, né, nas telas, e principalmente no cinema independente, né, o cinema hollywoodiano hoje já tem um tipo de cota para a inserção de corpos negros, né, corpos personagens, né, falando mais mercadologicamente, assim, né, inserção de personagens nessas narrativas e um cinema focado no público negro, que já é uma elite nos Estados Unidos, não todos os negros, mas existe uma elite negra. No Brasil a gente vê uma ausência plena disso. Isso reflete muito nos cursos, né, e no set de gravação mesmo, né, onde desde você não ver negros em equipes, mas principalmente de você não ter narrativas negras, corpos narrativos negros, no máximo corpos fetichizados, na melhor das hipóteses, assim, né? No sentido de que não temos mais tantas empregadas negras no cinema contemporâneo, mas nós temos figuras belíssimas sem família nos filmes, assim. E aí isso vai te incomodando, né? Isso vai, né, aos poucos. Eu estava na direção de arte e na direção de elenco acho que o primeiro filme do curso de cinema da UFSC que tinha o protagonismo de mulher negra. E depois disso só vai vindo, né? O afrocentrismo vai batendo cada vez mais. E aí dentro das pesquisas sobre pós-modernidade eu chego à pós-negritude e eu começo a observar, e também chego no afrofuturismo e começo a entender que as minhas narrativas, mesmo que indiretamente, elas estão lidando muito com esse tipo de autorrepresentação, assim, sabe? Que é um tipo de rompimento com o estigma que a academia e o mercado da imagem dão a esse corpo negro, assim, sabe? Nós produzindo nosso próprio conhecimento. Só o fato de eu optar por falar de mim mesmo já é uma tomada de posição sobre isso, assim. E talvez o meu desejo tão incessante de tomar um lugar de fala parta muito do princípio da negritude. Antes de ser homem, morador de Jardim da Penha, classe média e gay, eu sou negro. Essa é a minha percepção dentro das coisas. Eu sou tudo isso, mas antes, o que mais atravessa o meu corpo é a negritude.
E olha que é uma negritude de pele clara, com uma série de privilégios ainda, assim, né? Não meus, privilégios impostos, inclusive. Mas isso foi sempre o que mais me tocou. E é sempre pelo que eu mais tenho me debruçado mesmo, né? Daí eu estou agora, né, pesquisando filmes, né, que trabalham nessa perspectiva da autorrepresentação e que sejam afrocentrados. Cheguei no Osmo Bubu, obviamente, né? Eu acho que ele instaura mesmo, né, uma perspectiva de pensamento de imagem afrocentrado no Brasil. Como ele está alinhado cronologicamente com os principais produtores, né, do cinema afrocentrado no mundo, assim, né? Se pensar Soleil em 68, mas filmado em 64, e o Alma nos Olhos ter sido finalizado em 73, a gente realmente pensa que a diáspora ela se comunica quase que intuitivamente mesmo, né? E o afrofuturismo, o nome é dos anos 90, né? Mas a proposta ela veio lá dos 60, assim, né? Então é isso, eu tenho pensado sobre essa autoficção, pensando que a nossa produção de conhecimento ela ultrapassa o que a academia conhece como normativo. E principalmente porque o pensamento negro ele não é aniquilador, ele é de encruzilhada, né? Todo pensador e todo pensamento negro também é um Exu, assim, onde a gente se propõe ao cruzamento e nunca à aniquilação, assim. E aí é isso, eu estou fazendo... A pergunta responde-se basicamente com uma grande hashtag, né? Que é esse cruzamento mesmo de tantas ideias que permeiam o que é essa minha atuação, né, profissional, acadêmica, que sempre vão falar, que sempre trata de um desejo de fala mesmo, né? Um autoconhecimento expandido, assim, explodido, na verdade. Enfim, uma busca por autoconhecimento de forma explodida mesmo. Enfim, é isso. E por último, a gente pediu para ele falar onde podemos encontrar Diego Nunes. Maravilha, eu acho que a forma mais fácil de me encontrar é no Cochicho da Penha de segunda a sexta, em horário não comercial. Mas para além disso, meu Instagram, eu acho que é o lugar onde eu mais propago, né, o que eu faço, assim, né. O meu Instagram tá muito focado em fotografia, né, inclusive, mas é de lá, ali você vai ver uns framezinhos de coisas, não sei o quê. Tô lá no Facebook também, meu canal no Vimeo, ele já existe, e inclusive ele tem tanto meu portfólio quanto um ensaiozinho que eu tenho de um outro roteiro, né, o Suspeito Padrão. Posso até falar rapidinho dele, que é... No meu primeiro momento de olhar para a negritude, eu descobri um ponto em comum entre todos os jovens negros, independente de classe social, independente do que faz da vida, de sexualidade, foda-se, de colorismo. Repressão policial. Todo jovem negro, em algum momento da vida, vai levar uma batida policial. Eu só percebi isso quando eu levei a minha, assim. E aí eu fiquei ruminando isso, tipo, muitos meses, talvez quase um ano, até surgir a ideia do Suspeito Padrão, assim. Que é basicamente, eu entrevisto mães de filhos negros, mães negras de filhos negros, homens. Elas contam pra gente o que elas orientam os filhos desde criança na rua, assim, para que se mantenha minimamente a integridade desses corpos, sem se perder o direito mínimo de ir e vir, assim, né? E quais são as principais aflições, né? E ao mesmo tempo na tela a gente tem 5 jovens que não são esses filhos, né, que são outros jovens, e um deles sou eu, fazendo seus caminhos, né, desenha-se uma cartografia afetiva com todos eles, esses personagens, né, e o depoimento deles é um depoimento performático, né, deles irem à rua de madrugada e serem filmados fazendo os trajetos que eles mais fazem dentro dessa cartografia, assim. E aí, nesse meu canal tem o que seria... Não chega a ser um ensaio do filme, não. Assim, é um experimento mesmo, né, dessa estética. O Sujeito Padrão é um projeto multiplataforma, que envolve performance, que envolve instalação também, enfim. E Facebook tá fácil de me encontrar também. Pra conversar, inclusive, é muito mais fácil. Não uso Twitter, gente, desculpa. Até acho que tá na hora. Porque todo mundo usa o Twitter, de repente. Mas é isso, assim. Acho que o Instagram é a melhor forma de me achar, assim. E meus filmes é isso, né? Tá tudo em jornada de festival. Então acompanha o Twitter que lá também. Acompanha o Instagram. Já tô com o Twitter introjetado. Acompanha o Instagram que lá eu vou postando, né? Por onde o filme tá rodando, enfim.
Que fala densa e ao mesmo tempo leve. Adorei ouvir isso. Parece que meu cérebro cresceu uns bons centímetros aqui. Você quer pegar avião agora? Ó, até dá. Mas a nossa legislação ela é meio restritiva com outros animais que não sejam seres humanos. Eu duvido que iam deixar você viajar na poltrona, bonitinho, do lado da janela. Mouse aí. Ah, mas a gente acha um jeito. Depois que você ficar mais famoso, eu acho que você consegue uma exceção como cachorro artista. Nossa, eu fiquei ainda mais encantado com essa ideia de observar a paisagem sonora, produzir a partir de sons incidentais e tal. Aquela coisa do Diego propor esse curta como uma carta sonora ficou na minha cabeça também. Não sei. Desde que a gente começou o programa, eu tenho prestado mais atenção nos pequenos sons do dia a dia, tentado deixar que eles reverberem alguma coisa. Essa coisa de tentar construir narrativas sonoras sem necessariamente colocar em primeiro plano o discurso falado. Acho que foi a parte que mais me ganhou sobre o curta. Os sons do bairro, compreendidos como depoimentos, com o mesmo peso dos depoimentos das pessoas que foram entrevistadas. Eu fiquei pensando em como cada espaço por onde a gente passa nos dá depoimentos sonoros o tempo todo. E mesmo que a gente não se detenha para captar essas mensagens, a gente deveria ouvir com cuidado. É quase uma questão de educação, sabe? A cidade fala com você e você simplesmente vai ignorar o que ela diz? Não dá. Sabe que eu pensei uma coisa muito parecida? E eu lembrei agora de um livro que eu li faz uns 2 anos ou mais, eu acho, e que vai virar filme. Acho que vai ser lançado esse ano ainda. É o Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu gostei bastante quando eu li. Então, é meio ficção científica e terror, pra variar, né? Pós-apocalíptico, pra variar ainda mais. Mas com uma abordagem sensorial bem próxima do que a gente estava falando. Na história, as pessoas elas começam a enlouquecer, elas ficam violentas ou se matam do nada. Em algum momento elas percebem que provavelmente quem enlouquece é porque viu alguma coisa. Supostamente há criaturas lá fora que, se você vê, você enlouquece. O problema é que ninguém viu e sobreviveu para contar a história. Então, você precisa acreditar nessa ideia se quiser sobreviver e simplesmente parar de se basear na visão. Nisso
a gente acompanha um grupo de sobreviventes numa casa toda fechada. Obviamente as coisas dão ruim para esses sobreviventes e a narrativa segue com a fuga de uma das personagens do grupo, uma das mulheres, com seus 2 filhos pelo rio sem poder enxergar. É bem angustiante, por diversos motivos, assim. Um deles é que, depois de muito tempo fechados dentro da casa, o mundo lá fora mudou, né? Muito. E qualquer som pode ser algum perigo, já que você não faz ideia de como seriam essas criaturas que você não deveria ver, e você também não sabe se elas são agressivas, só que você também fica sempre na desconfiança de que elas simplesmente não existam. Você como leitor. Fora isso, a história ela acontece em 2 ou 3 tempos, se eu me lembro bem, de um jeito que os capítulos eles se revezam para te deixar na expectativa de como as coisas chegaram naquele ponto. Eu até escrevi um textinho na época em que eu relembro meio que a tradição da literatura de ficção científica, que é uma tradição que junta jornadas solitárias com futuros pós-apocalípticos. Eu vou deixar linkado na postagem para quem quiser dar uma lida. Eu vou querer assistir o filme, com certeza. No livro, o autor consegue causar essas sensações, sabe? Aos poucos você começa a sentir que tá ali, naquela espécie de noite eterna. E do mesmo jeito que quando a gente tá acordado de madrugada na cama, qualquer ruído ganha corpo. Lá também no livro você começa a desconfiar de tudo, a ficar sempre atento, junto com os personagens. Agora, então, depois de pensar tanto sobre o som da cidade, e como o som da cidade pode funcionar como depoimento para contar as histórias, eu acho que qualquer produção que aponte para essas questões eu vou ouvir com outros ouvidos. Mas é isso aí. Chegamos ao fim de mais um Não Pode Tocar. Se você tem algum comentário, crítica ou sugestão, pode mandar pra gente no perfil do Tio e no Twitter ou nos nossos perfis pessoais também, que estarão todos linkados no post. O nosso e-mail é nampodetocar@gmail.com, lembrando que o D do pod é mudo. E nós também temos um episódio chamado O Manda Áudio, que é um episódio em que a gente comenta os áudios enviados por vocês, ouvintes. Então, se quiser participar, dá uma olhada no nosso episódio, um Manda Áudio, para você saber como. E por fim, compartilhe com seus amigos, colegas, família, etc. E lembre de nos avaliar nos iTunes ou nos agregadores que vocês tiverem. E é isso. Tchau e até o próximo episódio.
Olha, a sala do cirurgião, eu quero saber o que vai acontecer. Olha, com licença, vou pegar o microfone dela, sabe por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela está começando, eu sou mais agitada. Esse especial hoje... Não vou te ensinar não, que eu não sou apresentadora. Só que a gente tem que correr. Isso daqui é o seguinte, o quadro de hoje é uma cirurgia plástica...